Uma vez eu entrei na agência bancária e quando eu entrei, o rapaz tinha psoríase no corpo todo. Vocês sabem o que é psoríase? Aquele descamamento. Era no corpo todo, ele tinha os braços aqui. Aí ele olhou, aí eu fiz, isso aí é psoríase, né? Ele fez aí. Aí eu disse, e aí, qual é essa história aí? Aí ele fez assim, é que eu adorava ser músico e eu gostava de surfar. E meu pai disse que isso não era profissão e que eu teria que ter um trabalho sério. E aí eu fiz o concurso e fui me tornar bancária. E a psoríase começou a aparecer. Porque a psoríase tem a ver, né, com você não externar os seus sentimentos. Muitos de nós não foi criado para externar sentimentos. Quando os pais começam a trabalhar muito cedo, quando os pais vêm de uma família muito longa. Quem tem aqui família, que seus pais, no caso, seu pai e sua mãe, veio de uma família de mais do que 8 filhos? Olha aí, quase metade do povo tem família de mais de 8 filhos. Você imagina, aí muitas vezes tem que trabalhar desde quase que nasce. Ajude aqui, meu filho, leve isso aqui para ler, né? E aí você não tem como expressar sentimento. Porque na hora que você começar a chorar, leva uma chinelada, vá-se embora. Vá cuidar, engula o choro. Tá entendendo? Aí o que acontece? Eu não vou expressar o que eu sinto. E aí meu corpo fala. Meu corpo vai dando os sinais. Né? Existe uma biografia muito extensa hoje na internet para vocês verem, porque existe trabalho de a psicossomática, tem uma vastidão de técnicas, inclusive, para trabalhar. O que você vai na constelação é entender conscientemente, a sua consciência vai abrir, para que você entenda que muitas vezes aquela dor, aquele sofrimento, aquela doença, não está originada só em você sozinho. Ou você dizer que aquilo não tem importância, tá? Aí você vai dizer, não, mas muitas doenças como o câncer podem vir da alimentação, podem vir da radiação, podem. Mas onde é que você atraiu esse sistema para você? Porque nós atraímos o sistema. Se eu tenho uma mãe sofrida e um pai que se diverte, por amor a ela muitas vezes, ou a ele também, eu vou ter também uma relação do mesmo jeito. Aí faz, mas fulano não era assim quando eu conheci. Doutora Maravilha, flores. Lá pra frente, envolvida com o seu sistema de precisar ser punida como sua mãe foi, ou seu pai, se você achar que é ele a vítima, não é nem que achar, se o seu sistema tem a ver com isso, aí o que você faz? Aquela pessoa começa a agir de forma grosseira com você, violenta, até que vai às vias de fato, às vezes. Né? Porque quando há uma agressão física, muitas vezes tem um olhar de raiva para a mãe. Às vezes eu tenho homens que batem, nem todo homem. Quem aqui conhece muita gente alcoólatra que não bate na mulher? Né? Levanta aí a mão, porque já vi gente que bebe, mas nunca levantou nem o dedo. Então essa questão tem a ver muito com onde é que eu culpo minha mãe. Tá? E voltando, os vícios têm tudo a ver com essa ausência do pai. Essa mãe não libera. Então na constelação, uma das coisas que a gente faz é reconectar. Eu coloco uma ordem, porque eu como filho não preciso odiar meu pai, porque ele foi errado. Mesmo que ele seja um assassino, um estuprador, faça coisas assim, que nenhuma sociedade aceita. Porque meu pai suicidou também, ou matou alguém. Ele é seu pai. 50% de você é do pai, 50% é da mãe. A história deles precisa voltar para eles. Você precisa devolver isso para eles. Porque senão, você começa a carregar como mártir a toda a família. Né? Então, às vezes, você tem uma coisa curiosa. Às vezes, você tem lá sei lá, hoje, vamos dizer, ser gay, não é que ficou fácil ainda não, né? Não vou dizer que ficou fácil. Mas você já tem a lei que lhe protege, você já tem condições de andar livremente com seu companheiro, sem ser agredido, pelo menos poder dizer, né, agredido. Mas quantas famílias excluíram, né? Excluíram aqueles que não estavam dentro do padrão. Olha, não falo mais não daquele seu pai, viu? Daquela sua tia sapatana. Não falo mais não. Não quero mais saber dessa história aqui. Como é
uma busca de incluir no sistema, a gente precisa de uma ordem, né? Aí o que acontece? Um sobrinho neto vai ter a característica igual daquele tio, daquela tia, excluído. Então não adianta botar para baixo o peito das coisas, bota para cima. E sozinho, às vezes, você não está conseguindo. A constelação, ela vem como uma grande luz, e a gente olhar, inclusive, para aquilo que é inconsciente, aquilo que a gente não está vendo. E quando você inclui, quando você passa a pertencer, mas de uma forma mais saudável, quando você passa a honrar pai e mãe, mesmo que eles tenham feito coisas horrorosas, como tem pais que estupram filhas, né? Então, assim, você olhar, vou ficar ali achando bom. Não, mas eu vou te dar o teu lugar e vou ficar no meu lugar. E aí é uma gratidão profunda que vem de dentro para fora. E você liberando aquilo, aí você vai. Vamos agora trabalhar minhas crenças, vamos fazer coaching. Quem está aqui já fazendo coaching? Ou que já fez, né? Vamos lá, porque não adianta eu estar numa consulta de coach para muito caro, né? Às vezes não, eu acho que é para fazer o preço justo. Aí o que acontece? Eu faço, mas a coisa não anda. Não anda porque eu preciso olhar para as coisas da minha família. Se eu acho que minha família é toda pobre e ninguém venceu, e aí eu estou lá me divertindo com 10 milhões, aí eu sinto culpa, eu vou dar um jeito de perder tudo, eu perco bem. Essas tiradas financeiras, essas coisas assim, esses ciclos que vêm, tem muito a ver. Eu preciso devolver coisas para me sentir permissão. Porque todos nós vamos ao consultório de psicanálise, vamos ao trabalho de terapias como constelação, porque eu preciso olhar, né? Olhar para alguma coisa que está me incomodando. Ou seja, às vezes eu estou carregando culpa, celular é assim mesmo, a gente não se desliga todo, né? Fico vermelha não. Acontece. Aí o que acontece, né? Você vai olhar o todo, você vai olhar e você está carregando às vezes culpa, às vezes medo, às vezes vergonha. E essas três coisas às vezes juntas. Às vezes tem a ver com você, mas muitas vezes não tem a ver com você. Tá? Porque o que acontece? Eu não tenho ainda, a gente não tem ainda essa consciência aberta. Um dia vai ter, mas não é tão simples. Então por isso que a gente conta com instrumentos. E entenda, tudo aqui é sistema. A gente não está aqui de graça. Um pouco da minha história tem a ver com um pouco da história de vocês, né? Cada um sabe por que veio, racionalmente. Mas houve um sistema maior. É esse sistema maior da vontade de Érica de ver essa sala cheia. É o sistema maior meu de querer divulgar o trabalho de constelação sistêmica. É o meu de gratidão a Caruaru, porque isso era uma coisa que eu nem pensava tempos atrás. Sabe? Então, é uma gratidão em vocês, os ancestrais de vocês quererem dar um passo diferente. E a boa surpresa para a saúde integral é que se você não cura em você, vamos dizer, você já está com um câncer avançado e vai lá constelar. Mas aí você descobre que foi uma dor mesmo. Foi aquela dor da avó, da tia, de uma situação anterior a mim. Você liberta energeticamente as próximas gerações. Seus filhos, seus netos não vão precisar repetir mais. Pelo menos aquilo ali não. É muito legal. Você olhar, a gente vê essa coisa, às vezes vocês vão ver em internet, quando uma mãe se cura, ela cura todo o resto. Porque é assim. Se os pais abrem sua constelação e olham para aquilo, porque um pai ou uma mãe que olha para trás, né? Eu posso dizer, meus pais estão aqui, muito tempo. Minha mãe saiu de casa, as fotos de casamento dela, bicudinha. Por quê? Porque ela era a filha caçula, né? Que estava olhando para trás, eu vou deixar meu pai e minha mãe. E durante muito tempo, esse foi um contexto nosso. Eu fui abrir minhas constelações para entender que minha mãe ainda era muito filha. E as minhas cobranças com ela não eram reais. Era uma menina birrenta julgando o que ela deveria ter feito. Então, quando a gente sobe na cadeira, olha para os pais e diz, eu faria melhor, eu faria diferente, a gente cresce uma falta de ordem. A gente veio depois.
Então eu precisei quase que recentemente, né? Aqui, ajoelhar, depois deitar e dizer obrigada, minha mãe. Eu fico até emocionada. Porque eu não conseguia, eu brincava, mas a danada que era muito forte. Ela dizia, não fica danada. Danada está ladrão. Né? E hoje eu consigo ajoelhar, beijar, abraçar. É bom demais. Mas isso precisou de muita constelação. Não foi uma não, porque essa consciência ela abriu de um jeito em 2005, ela abriu de um jeito em 2010, ela abriu diferente hoje em 2018. Entende? Então muitos de nós estamos associados e adoecendo porque a gente está carregando uma história que a gente não liberta, a gente não libera, a gente quer ser o herói, a gente quer acertar tudo. Quantos de nós aqui não vive sendo solicitado para resolver o problema familiar? Ah, fulana, tu tem mais cabeça, vamos, senta aqui. Olha, meu filho está assim, olha, meu marido, olha, mamãe, viu, papai. Você não tem que carregar a história de ninguém. Mas você não tem também que se sentir egoísta, individualista, porque está carregando a história, né? Você chega e vai brigar judicialmente, vai lá brigar financeiramente para a família, vai querer botar a ordem. Não, cada um tem que entrar em contato com o seu sentimento. E o que é bom de constelação, que quando você abre a constelação, você bota todos os membros sem precisar que todos estejam lá. As minhas constelações com relação aos sentimentos com a minha mãe, com meu pai, que o dele foi, ele perdeu o pai com 9 anos, foi pobre do meu pai, né? Minha mãe é a vilã, ele é o coitadinho, porque eu tenho que cuidar dele, porque ele ficou órfão de pai muito cedo. E aí, quando você olha, você alinha os seus sentimentos, você alinha a sua história e vai poder olhar para frente. Não vai adoecer com eles. Porque muitas vezes eu pego a doença da família, eu sofro por vocês. Aí a gente precisa olhar com carinho, porque cada um tem o seu lugar. Na constelação, ela pode ser feita presencialmente. Ela é feita com pessoas, grupos. Inclusive, assim, depois a gente vai fazer um panfletinho que eu uso, eu vou pedir a Érica depois para a gente sortear umas 5 participações para vocês irem assistir o grupo. Então, assim, quando a gente abre uma constelação, se eu tiver que levar meu pai, minha mãe, mas se meu pai está morto, minha mãe está morta, e o filho abortado morreu, o que eu vou fazer? Não, você abre a constelação. O embate que você tenha com a outra pessoa, ela vai estar ali presencialmente, só que em energia. E não tem nada a ver com o espiritismo, entenda. O espiritismo tem sua função. Que quem está do lado, às vezes precisa se comunicar com o lado de cá, isso não é a questão. Mas às vezes as pessoas vão assistir constelação e faz, mas tenha lá meu avô, que já morreu, eu nem cheguei a conhecer. E ele falou uma coisa para meu pai ou minha mãe. Ou não sei o quê. Não, é o espírito. Não. Ali é o seu campo morfogenético, que está lá como um arquivozinho de memória. Toda aquela história, geneticamente, vibracionalmente, energeticamente, ela existe. Então ali precisa botar uma ordem como está na sua representação. Até porque, se eu constelo, aí meu pai constela, minha mãe constela, meus irmãos, elas vão ter coisas iguais, mas elas vão ter coisas diferentes. Porque a nossa representação é diferente. Porque precisa ser liberado. Né? Então, quando eu boto lá o campo familiar, trabalho as pessoas da minha família, sem precisar eles estarem lá, aquela energia, como o vento, também muda comportamentos lá onde eles estão. Então, às vezes, eu lembro de uma constelação que eu fiz, a menina disse assim, olha, meu pai e minha mãe, eu sou filho do 2º casamento da minha mãe. E minha mãe tem um irmão. Aí o problema é que ela agora foi criada pelo meu pai, que é padrasto dela, e agora ela está dizendo que ele molestou ela. Mas todo mundo sabe na prática que não foi. Todo mundo sabe. Esse não era o ponto. Porque às vezes fica, foi, né? E cria-se outro inferno. Não. Sabia-se que era uma conduta dela, a mãe não estava afetada, mas essa filha não falava mais com a mãe. E muito menos com o padrasto, e saiu de casa. E aí, quando a gente monta a constelação, o que estava ali? O que aquela energia estava dizendo? Aquele pai dela foi excluído, porque a mãe casou com outro homem. E ela estava brigando com aquele padrasto para incluir o pai.
né? Minha irmã tem pai, mas eu também tenho. E você precisa voltar. Então aí ela foi e fez uma acusação, uma falsa acusação ao pai. E quando a gente olha isso em constelação, o que aconteceu? Ela, na constelação mesmo, ela tinha permissão interna da energia dela de pedir perdão a esse pai, esse padrasto, de pedir perdão a essa mãe, de conciliar-se com a irmã. E aí ela não falava com esse pessoal de casa, parecia 6 meses, eu acho que eram 6 meses. Na outra semana ela chega e me diz, olha, minha irmã ligou, quem atendeu foi meu padrasto, e ela pediu para passar para minha mãe, conversou com minha mãe e ela vai lá em casa. Né? Então isso solta, porque às vezes, por culpa que a gente carrega, a gente se mantém naquela postura rígida e dura. Entende? Então, esse campo que se abre é um campo que não é razão. Porque como você vai saber? Na parte jurídica mesmo, uma vez na minha formação, tinha uma advogada muito antiga, no sentido de experiência, ela já tinha mais de 30 anos, já estava para se aposentar, e ela estava tentando resolver uma causa simples, que era uma causa voltada para um apartamento, um bem entre uma família e uma mulher. A cliente era a mulher. Aí ela chegou para o grupo e fez, olha, eu não estou entendendo isso aqui não, porque isso era para já ter saído. Mas pense em implicação. Uma coisa puxa a outra, que puxa, é só um bem para passar para outra pessoa. Aí o facilitador fez, você quer abrir essa constelação? Ela quer. Aí escolheu uma pessoa para representar ela, como advogada, a cliente e o apartamento. E daqui a pouco veio a família que era do apartamento. Moral da história. A história era o seguinte, ela era um amante e o parceiro dela tinha morrido. E resolveu deixar um apartamento para ela. Mas ela não se sentia merecedora. Ela dizia, eu não posso, não é meu. E aí ficavam os emaranhados. Aí você diz, teve uma boa solução, então ela conseguiu a partir daí? Não. Se ela não libera, a constelação não era dela, o facilitador fez, olha, se ela não, daí depois dessa constelação, ela não assumir que pode, né? Você entrega o caso para outra pessoa, porque isso não tem nada a ver com você. Então, a constelação não tem julgamento, quem é bom, quem é ruim, né? Porque isso é tudo mental. Isso é tudo a gente protegendo os nossos próprios conceitos. Por amor a pai, a mãe, a avó, a instituição da família, né? A gente julga. Não tem julgamento, mas tem soltar de emaranhamentos. Sabe? A gente libera. E aí, Érica está dizendo que só tem 5 minutos. Olha como ela é educada. Ela botou uma plaquinha assim, 5 minutos. Eu não sei se alguém... Eu não sei. Você pediu, né, Érica, que as pessoas que quisessem fazer alguma pergunta, não foi isso? É depois da segunda. É depois, minha gente. É depois. Então, pronto. O que eu acho que eu queria passar para vocês, esse grupo lindo, porque eu estava até angustiada aqui na frente. Eu cheguei e disse, meu Deus, as pessoas estão tão apertadinhas. Eu acho que eu tenho essa representação de sala de aula, assisto péssimo. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos. Quando eu vejo isso assim, 30 anos que é minha gente, faz um ciclo, deixa de querer o dinheiro, faz um ciclo aqui, fiquem só com as 20, vamos fazer diferente, né? Mas pelo que eu entendi, todo mundo aí do fundo está tudo bem, né? Pronto, gente. Então, assim, existe essa possibilidade de fazer constelações em grupo, né? Eu faço mais ou menos quinzenalmente. Existe ela individual também. Você usa outros artifícios, como não é pessoa, você pode usar os bonequinhos humanos, pedrinhas, almofadas, papel, você usa outros representantes, né? E dá o mesmo tipo de resultado, tá? E assim, vocês são privilegiados, porque eu tenho uma missão na minha cabeça, assim, uma vontade que muito mais gente conheça a constelação. Quando eu conheci, eu queria que todo mundo fizesse, então meu pai já fez 2. Meu pai vai assistir a Gicilene. Minha irmã, que mora na Suíça, já fez. Eu já fiz para a família como um todo, assim, eu ia para saber como estava. Então, a gente pode levar. Agora, você não pode fazer pelo outro. Porque isso é um tipo de coisa, terapias em geral, que você precisa dizer, eu quero, mesmo com medo. Ou então dizer, faça, eu lhe autorizo você fazer. Você não pode salvar o outro sem salvar a si mesmo.
Né? Comece por você, que todo o sistema que está à sua volta começa a melhorar. Mas não tente ser um mártir ou saia desse papel. Talvez você já seja, não é tentar. Você já faz esse papel. Mas, a partir de agora, você pode abrir uma constelação para dar a cada um o seu devido lugar e colocar uma ordem, respirar e se dar direito de viver de qualidade de vida. Né? E saúde. Então, muito obrigada, viu, gente?